Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Neste feriado de Corpus Christi, Santana de Parnaíba, aqui na Grande São Paulo, atraiu hoje milhares de fiéis na tradicional montagem de tapetes de serragem pelas ruas da cidade. Neste feriado, Santana de Parnaíba amanheceu com tapetes de serragem colorindo as ruas da cidade. Eu converso com o Padre João, que vai explicar para a gente o significado dessa data aqui para a cidade, Padre. O significado de Corpus Christi tem o sentido que a igreja, num certo momento, ela viu a necessidade de publicamente fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento, né? A presença de Jesus Cristo real na Eucaristia. Então, o Corpus Christi une toda a comunidade aqui de Santana do Parnaíba e recebe aí os visitantes. E para nós católicos tem o sentido de evangelização, de prestar, mostrar, dar testemunho, né? Então tem esse sentido. Na parte religiosa é importante para os católicos? É importante para os católicos. É uma festa aí, depois do tempo pascal, é a festa aí que publicamente a igreja, o povo de Deus, sai com o Santíssimo Sacramento, professando a fé pública, na presença de Jesus Cristo na Eucaristia. E após a Câmara Municipal não aprovar o projeto que institui feriado na próxima segunda-feira, dia de Jogo do Brasil, prefeito Fernando Haddad anuncia ampliamento do rodízio. Algumas medidas alternativas foram divulgadas pela Prefeitura para amenizar o trânsito na segunda-feira, quando o Brasil enfrenta Camarões a partir das 5 da tarde. O rodízio será ampliado e valerá das 7 da manhã às 8 da noite e se aplica a veículos com placas final 1 e 2. O horário de funcionamento das faixas exclusivas de ônibus também será ampliado, incorporando o período diurno inteiro. Além da partida do Brasil, que será em Brasília no dia 23, a Arena Corinthians vai receber o jogo entre Holanda e Chile, à 1 da tarde. Segundo a CT, será feito um esquema especial de trânsito na região. E neste feriado, o número de passageiros que passa pelos terminais rodoviários de São Paulo aumentou e muitos vieram para a Copa do Mundo. 650 mil passageiros vão passar pelos 3 terminais rodoviários de São Paulo durante o feriado de Corpus Christi. E muitos são turistas que chegam e deixam a cidade por causa dos Jogos da Copa do Mundo. Segundo a SP Tours, a cidade já recebeu 64 mil turistas, sendo que 10 mil são estrangeiros. O movimento nos centros de informações turísticas triplicou. Tá vindo um turista atrás do outro, eles estavam fazendo fila aqui fora para pegar informação. E aí geralmente a informação da onde é o estádio, da onde é o FIFA Fan Fest, como é que eles fazem para chegar nesse lugar. Às vezes ele está na Paulista, ele quer ir para lá. Então aí é toda a estrutura que você tem que passar para ele, que ele chega e não conhece praticamente nada. Aqui no terminal rodoviário do Tietê, turistas com bandeiras coloridas chamam a atenção dos brasileiros. E muitos acabam virando uma atração à parte. É difícil vir os estrangeiros para cá, né? E agora tá vindo a Copa, é uma grande forma de a gente acabar conhecendo eles também. Eles são bem educados. Você acha que eles estão gostando do Brasil? Parece que sim, né? Dizem eles que aqui é o país que mais é educado em relação a todos os estrangeiros. Vai ficar uma lembrança para você também. Vai sim. E o movimento Passe Livre faz protesto aqui em São Paulo. A concentração aconteceu aqui na Avenida Paulista no começo da tarde. Segundo a Polícia Militar, cerca de 1.300 manifestantes caminharam pela Avenida Rebouças. Os integrantes do movimento pedem a tarifa zero e também a readmissão dos motoristas, cobradores e metroviários demitidos durante as últimas greves das categorias. Houve confusão e depredação de agências bancárias. Eleições 2014. Pesquisa Ibope mostra que a presidente Dilma Rousseff ainda lidera a corrida pelo Palácio do Planalto. O levantamento foi encomendado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI.
A presidente Dilma Rousseff aparece com 39% das intenções de voto. Em segundo vem o tucano Aécio Neves, que já foi oficializado como candidato do PSDB com 21%. Em terceiro está Eduardo Campos, do PSB, com 10%. Em quarto, o pastor Everaldo, do PSC, com 3%. O Ibope também fez simulações de segundo turno. Em um possível embate entre Dilma e Aécio, a presidente venceria com 43% dos votos. O tucano teria 30%. Num segundo cenário, com Eduardo Campos, Dilma também seria reeleita. Ela aparece com 43%. Eduardo Campos teria 27%. Os entrevistados também fizeram uma avaliação do governo Dilma. Segundo o Ibope, 31% disseram que o governo é ótimo ou bom. 34% consideram a administração de Dilma regular e 33% dizem que a gestão é ruim ou péssima. O Ibope ouviu 2.002 eleitores em 142 municípios entre os dias 13 e 15 deste mês. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR 01171/2014. E hoje fez bastante frio aqui na capital paulista. A máxima não passou dos 16 graus. E nos próximos dias, apesar do sol voltar gradativamente, as madrugadas devem continuar geladas. Vamos à previsão. Uma massa de ar seco ganha força sobre São Paulo, diminuindo a quantidade de nuvens no céu. Assim, o sol brilha com força em grande parte do estado e não há expectativa de chuva. Na região centro-oeste, máxima de 25 graus em Presidente Prudente e de 27 em Araçatuba. No centro-norte, máxima de 25 graus em Barretos e de 26 em Ribeirão Preto. Mas a faixa leste, que inclui a capital e o litoral, deve continuar com o céu nublado. A máxima não deve passar dos 20 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Na Grande São Paulo, o céu fica carregado, podendo garoar logo pela manhã. À tarde, o sol pode até aparecer, mas sempre entre muitas nuvens. Amanhã, aqui na capital, pode garoar pela manhã e à noite. A máxima não deve passar dos 17 graus. E tanto no sábado quanto no domingo, o sol aparece entre poucas nuvens e não há expectativa de chuva. As máximas sobem para os 20 e 22 graus, respectivamente, mas a mínima fica na casa dos 11 graus. Em meio ao frio e à Copa, crescem as vendas de roupas para cães, mas veterinários explicam que para algumas raças elas não são necessárias. Nina não é modelo, mas vive desfilando por aí de roupa nova. Tem praticamente um estilo para cada ocasião. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 13. Campeão número 13 ainda vai dar sorte. É, com certeza. Tomara. Carolina, a proprietária dessa simpática pug de 7 anos, diz que a comunicação entre elas funciona muito bem e que Nina gosta assim da moda das roupinhas. Ela curte, ela gosta, ela aceita e eu acho que quando tá frio ela até sente falta. Eu deixo ela dentro de casa de roupinha, eu vejo que ela fica bem confortável. Mas afinal, é luxo ou necessidade? É necessário sim, em dias frios é necessário. Em dias de calor eu não coloco, né? Ela vai, até porque aí é o contrário, sente muito calor, então eu não ponho roupa. Os lojistas não reclamam, basta cair a temperatura para esquentar as vendas de roupinha pet. E opções tem aos montes, para macho, para fêmea, materiais diferentes, cores, capinha de chuva, olha só essa aqui para a fêmea, tem sainha com moletom, enfim, tem de tudo. Mas antes de agasalhar o seu animal de estimação, saiba que os veterinários não recomendam esse tipo de produto para todos os cachorros, não. Os animais que geralmente têm lesões de pele ou que eles já são alérgicos e a gente já tem isso comprovado, não é muito indicado ficar utilizando roupa, principalmente roupa de lã, porque ele pode piorar da alergia. Para cães grandes, não usar roupa também é símbolo de cuidado. Segundo a veterinária, algumas raças com pelos longos ficam mais confortáveis com temperaturas menores.
como por exemplo o Akita, o Husky, eles já estão bem mais preparados para a alteração da temperatura. Nesse caso, colocar uma roupa é prejudicial? Ah, sim, aí no caso deles não há necessidade nenhuma. Mas dono de cachorro é uma raça que tem dificuldade em resistir a acessórios fofinhos. Tanto que o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial do mercado pet, que fatura 15 bilhões de reais por ano. Eu não sei nem se a cachorrinha gosta, mas a gente fica louca. Você olha para as roupinhas, você quer levar todas. Tem clientes que compram 20, 30 de uma vez só. Faz a coleção. Por um único cachorro? Por um único cachorro. E os mais pedidos nesta temporada? Tem essa roupa de tricote que vende muito bem, que é para as meninas, né? Fica adequado à oncinha também. Tanto para o macho quanto para a fêmea também tem a jaqueta, que vende muito bem agora, para ficar bem parecido com o dono. E agora, na festa juninas, tem a xadrez. Está vendendo muito bem, a saída está sendo bem procurada. O espaço para a Copa também faz sucesso nesta loja. As roupas com estampa verde e amarelo não são tão quentes, mas estão em alta. Ou pelo menos estavam até o jogo contra o México. Vai levar uma camisetinha? Talvez, né? Tô com medo de comprar e depois o Brasil não passar. Se eu pudesse, levaria todos pra casa comigo da Pepino. Yeah! Um dos monumentos mais visitados da capital francesa, o Arco do Triunfo, foi motivo de inspiração para várias construções feitas em São Paulo. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. O Arco do Triunfo, um dos cartões postais de Paris, na França, foi construído em comemoração às vitórias militares de Napoleão Bonaparte. Oh, Champs-Élysées. O símbolo, que tem 50 metros de altura, é conhecido no mundo inteiro. Poucos sabem, mas o bairro da Luz, na região central de São Paulo, também já teve um Arco do Triunfo. Ele ocupava o espaço onde hoje fica esta faixa de pedestre, entre a Pinacoteca e a Estação da Luz. E ao fundo era possível avistar a Igreja de São Cristóvão. Esta é a foto do mesmo lugar, tirada em 1921. Eu lembro, eu tenho 72 anos. Eu conheci isso aqui, como moleque. Nas escolas, será que as pessoas aprendem que um dia teve esse arco? Eu não aprendi, né? Então fica faltando parte do que a gente é, da nossa história. Foi inspirado no estilo neoclássico de Paris e tal, mas que infelizmente ficou meio fora dos padrões aqui da cidade, com o boom aí das indústrias e tudo mais, e ele foi demolido, mas é uma pena. O arco foi construído para homenagear o então presidente da República, Epitácio Pessoa, que governou o país entre 1919 e 1922. E a gente consegue perceber, olhando a literatura especializada, a presença de outros arcos na cidade. Um, por exemplo, na 15 de novembro, em 1910, por aí, para receber o Rui Barbosa, que também passava por aqui, com estruturas metálicas pretensamente temporárias. O responsável pela construção do monumento foi o prefeito Firminiano Moraes Pinto, conhecido pelas grandes obras na cidade. Ele deu início à abertura da Avenida 9 de Julho, à retificação de vários rios, córregos, a obras públicas importantes na cidade. O Arco do Triunfo paulistano levou cerca de 20 anos para ficar pronto e foi construído numa época em que o bairro da Luz vivia o seu apogeu, com as praças, a estação ferroviária e também vários hotéis que recebiam os visitantes. A Avenida Tiradentes também era ampla e arborizada. Um monumento similar ao francês trouxe um ar europeu para a cidade, que não parava de crescer. Por exemplo, a fachada do Teatro São José, que é o antecessor do Teatro Municipal, né, que era na Praça João Mendes Júnior, era um arco do triunfo, né, com um grande arco, né, alusivo a algumas obras clássicas italianas. Então você tinha na cidade, já nesse momento, alguns signos, né, dessa linguagem arquitetônica triunfal, importante. Acho que iria deixar mais bonito o centro, né? Ainda mais nesse momento de reurbanização e de retorno, acho que ia completar isso. E é um patrimônio nosso que deixou de existir.
E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com Gazeta Esportiva.